Boa noite a todos que estão se conectando aqui conosco, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui conectados virtualmente, né? Estamos fechados, nosso Centro de Educação Espírita está fechado, mas nós continuamos aqui com as nossas atividades semanalmente. Como todos puderam verificar ali, nós estamos com várias atividades acontecendo de forma virtual, né? Às segundas-feiras, os estudos da doutrina espírita continuam, às 7 horas o estudo aprofundado, às 8 horas o estudo para iniciantes, ambos os estudos de forma virtual, pela nossa sala virtual, onde vocês puderam também acompanhar o link ali. Nas quintas-feiras, continuamos com o nosso atendimento fraterno entre 7 horas e 8 horas, né, da noite. Os agendamentos podem ser feitos aqui pelo Messenger do Face, caso alguém precise. Esses atendimentos são feitos também de forma virtual. Às 8 horas de quinta-feira nós temos as nossas lives, né, nossas palestras públicas. E aos sábados, pela parte da manhã, às 9 horas, também continuamos com o nosso estudo minucioso do Evangelho, que é feito também de forma virtual, pela nossa sala virtual do CEBN, onde também vocês podem encontrar o link tanto aqui no nosso Facebook, né, nas nossas publicações, quanto também poderão acessar lá no nosso canal do YouTube, que lá os estudos ficam disponíveis para quem não puder acompanhar em tempo real. Hoje nós estaremos com o nosso querido Éder Vasconcelos, com o tema Os Três Níveis de Amor, na nossa live de hoje. Antes de iniciarmos, eu vou chamar a nossa querida Cris para que possa fazer a prece de abertura. Boa noite a todos, então. Eu gostaria de pedir que quem se sentisse à vontade fechasse os olhos físicos e pudesse conectar, podemos nos conectar uns aos outros, mentalizando a nossa casa espírita e primeiramente agradecendo por estarmos aqui, por estarmos conectados virtualmente, por estarmos sintonizados uns com os outros, aguardando as mensagens, as palavras do nosso irmão Éder, que mais uma vez vem para nos esclarecer algumas dúvidas e para nos indicar alguns caminhos. Pedimos que o Éder seja intuído pelos nossos amigos de luz e pedimos ainda que Deus e que Jesus sempre nos acompanhem nessa jornada, nos trazendo conforto, nos trazendo confiança e que nós saibamos que podemos confiar, que estamos bem guardados por eles, que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Com alegria que nós estamos aqui reunidos, com os nossos corações devidamente entrelaçados pela prece, pela oração, pela lembrança fraterna de todos que nós não podemos ver, abraçar fisicamente, mas aqui abraçando de forma fraterna e espiritual, com o nosso coração conectado a cada coração que está nos assistindo, com cada lar, cada casa, cada coração, para que nós possamos aproveitar esses minutos, esses momentos que vamos vivenciar agora, para fazermos mais uma reflexão em torno dessa abençoada doutrina espírita. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje são os 3 níveis de amor. Esses 3 níveis de amor nós encontramos na cultura hebraica, no Novo Testamento, na fala de Jesus, no Antigo Testamento, na perícope que os hebreus mais utilizavam, e vamos também ver esses 3 níveis de amor de uma forma um pouco diferente, em expansão, dentro da cultura da Grécia Antiga. Então nós queremos começar nossa fala falando do momento atual que nós nos encontramos. Nós ainda estamos vivenciando um flagelo destruidor, segundo
o que temos no Livro dos Espíritos, né, a orientação quando vivenciamos um processo de pandemia ou algo dessa natureza que nos traga dores e que nos traga um flagelo que avassala a todos, né? O mundo todo está envolvido ainda, enquanto nós não encontrarmos os meios de cura ou de amenizar isso, todos nós estamos vivenciando esse flagelo destruidor, né, que causa muitas dores e que causa também nós motivos para muitas reflexões. E refletindo mais profundamente sobre esse momento, né, quais seriam os motivos que o Criador, que Deus, teria para, nesse momento da humanidade, nós vivenciarmos esse processo de pandemia, esse flagelo destruidor, né, e refletindo mais profundamente, remontando isso nos nossos corações, nos nossos estudos, ouvindo lives de irmãos, participando de inúmeros grupos, né, nós chegamos à conclusão que nós estamos vivenciando este momento pelo amor de Deus em relação a nós, nos dando, através desse flagelo destruidor, uma grande oportunidade de vivenciarmos a coisa mais importante que tem em nós e de Deus para conosco, que é o amor. Rapidamente nós fomos confinados nas nossas casas, fomos convocados a um convívio doméstico para que pudéssemos conhecer melhor as pessoas que convivem conosco. Isso inclui um cônjuge, inclui os filhos, a família mais próxima, que está guardada dentro das paredes que formam a casa. Mas com um grande desafio de transformar esse convívio, transformar esse ambiente de casa, que é parede, num lar, aonde ali se forme, né, um ângulo divino, aonde nós possamos verticalizar através dos nossos sentimentos, da espiritualização, e também horizontalizar, que é o convívio da forma diária e sequente das nossas vidas. Então, essa convocação nos traz inúmeras oportunidades. E a primeira delas é o amor. Então, o motivo da pandemia, na nossa opinião simples, humilde, é para que nós voltássemos para dentro de nós e pudéssemos ter a oportunidade de praticar a regra áurea, o amor. E quando nós falamos em 3 níveis, nós vamos falar num deles, que é o nível de expansão maior do amor, que seria o amor ágape, muito popularizado em livros, diversos autores, teólogos, exaltando essa expansão máxima do amor como o amor ágape, que é o mesmo amor que Deus utilizou para nos criar. Se nós, para conhecermos Deus, precisamos amar, logo, tudo que vem de Deus é amor. E nós somos espíritos imortais, filhos de um Pai amoroso. Então nós saímos das mãos do Criador pelo seu amor, pelo amor ágape, pelo amor puro, pelo amor espiritual, pelo amor voltado somente ao amor. Então esse amor ágape fez com que nós fôssemos criados espíritos simples, ignorantes, a caminho da nossa redenção, do nosso aprimoramento, do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, sendo isso uma imposição divina, sendo isso, para nós, um determinismo de Deus. Então, nós saímos das mãos do Criador, mas nós estamos com saudade, muita saudade do nosso Pai. Percebemos que nós não podemos mais gravitar em torno somente de nós, somente das coisas do mundo. Isso nós já conhecemos. Estamos vivenciando um processo de provas e expiações, oriundas de nós mesmos, do nosso passado delituoso, do nosso passado comprometedor, que nos trouxe para as relações e para o mundo que nós estamos hoje, vivenciando as mazelas do corpo, como o processo de pandemia, mas também mazelas
vinculados ao nosso processo consciencial, que caracterizam as provas e as expiações que nós vivenciamos. Mas o momento em que nós vivenciamos hoje é um momento de transição planetária. Nós percebemos, à luz da doutrina espírita, e o mundo quer respirar esse hausto da renovação, da transformação, da predominância do bem sobre o mal. Nos causa já o geriza, nós já ficamos alertas quando vemos cenas de violência. Há poucos dias vimos pela televisão, praticamente ao vivo, um policial assassinar um americano, né, de pele escura por causa da sua pele, num ato de racismo. Isso já nos causa indignação. E nos causa o desejo de que essas coisas não aconteçam mais. Porque esse é o sentimento que está vigorando em nós, esse desejo de regenerar-se, de modificar-se, de transformar-se. Então, a transição que nós estamos vivenciando hoje é uma excelente oportunidade para a prática do amor de forma constante. Então, o meio do caminho nós já trilhamos até chegarmos do Criador. Estamos almejando andar por novos caminhos, conhecer outras moradas da casa do nosso Pai. Queremos ampliar em nós as regras, as ações morais, e para isso nós queremos voltar para as mãos do nosso Criador, para o abraço do nosso Pai, mas depende do mesmo amor que nos criou, o amor puro, o amor ágape. Então nós fomos criados pelo amor ágape e voltaremos para Deus quando nós vivenciarmos novamente em nós o amor ágape. Quando fomos criados, fomos envolvidos neste amor. E quando chegarmos de volta ao nosso Pai, estaremos envolvidos no mesmo amor que nos criou. Então Deus, como causa primeira de todas as coisas, e também de nós, espíritos imortais, que fazemos parte da natureza divina, nós precisamos aprofundar. E nós aprendemos na doutrina espírita, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das mensagens mais lindas que os espíritos trazem como comentário, como instrução para nós, através do Espírito Lázaro, intitulado A Lei de Amor. E ali ele fala que o amor resume a doutrina toda inteira de Jesus. Tudo que Jesus fez, da manjedoura à cruz, e depois da cruz, e ainda faz por nós, isso tudo é amor. Todas as suas ações, todos os seus feitos, todas as suas falas, todas as suas manifestações, desde a manjedoura nos trazendo lições profundas, nos mostrando que não importa aonde que a gente comece o nosso processo, mas sim aonde que nós queremos chegar, e deve ser de forma simples, humilde. Então o amor é todo esse caminho percorrido por ele, mostrada ao mundo, anotada pelos evangelistas e reveladas para todos nós, e clareada mais ainda, iluminada pela nossa abençoada doutrina espírita, sendo Kardec a chave para que possamos abrir essa porta e conhecer o resplandecer de um novo dia, buscando a nossa autoiluminação. Então, o amor, que é este sentimento por excelência, ou seja, é o sentimento máximo, é o ápice do melhor sentimento que podemos ter, que é o amor excelência, e ele não é um amor mais ou menos, ele é um amor excelência, ele não é um amor ótimo, ele é mais ainda. É como a resposta que os espíritos dão quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que a Terra já conheceu para que nos servisse de guia e modelo. Qual o tipo mais perfeito, ou seja, qual o tipo excelência, não o tipo muito bom, ótimo, que o mundo teve inúmeros, gigantes, extraordinários, mas qual deles? Qual o tipo excelente? E a resposta curta e objetiva: Jesus.
Então, é o sentimento por excelência. Então, é pureza. É a perfeição. É o desenvolvimento em nós de todos os nossos atributos intelectuais, através do conhecimento, da sabedoria, e todos os nossos atributos através do nosso sentimento, do amor, que são as duas asas que Emmanuel sempre lembra para cada um de nós. Aqui ao fundo vocês veem do quadro de Emmanuel, uma réplica, né, do quadro que foi pintado, ditado por Chico Xavier, um pintor, né, e que nós ganhamos de presente da nossa querida amiga Célia Diniz, lá de Pedro Leopoldo. E nós sempre usamos essa imagem de Emmanuel para nos lembrar de que temos que ter muita disciplina, e muito mais disciplina ainda, para podermos trabalhar em cada um de nós, com muito rigor, com a indulgência que temos que ter para os outros, e o rigor que temos que ter para cada um de nós, para atingirmos este amor, esse sentimento, que é a excelência. E ele continua na mensagem falando que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, em sua origem, na nossa origem, o homem só tem instintos, é sobrevivência, é estar vivo. Quando mais avançado e corrompido, ou seja, quando ele caminha um pouco mais, e quando ele se corrompe, ele perde o instinto e passa a fazer escolhas, ele perde a sua pureza de origem, né, ele passa a ter sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, para que a gente tenha sentimentos, para que a gente possa desenvolver os sentimentos, é necessário que a gente seja instruído e que a gente faça um esforço para a nossa depuração. Não a depuração do outro, a nossa depuração. E o ponto delicado desse sentimento, dessa depuração, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que nós vamos ver em seguida, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, ou seja, é além, muito além da condição humana. É divino. É totalmente espiritual. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. A lei de amor substitui o egoísmo pela fraternidade, pela regra áurea, pelo amor ao próximo. Então é desse amor que nós queremos falar. Deste amor que fazia com que os mártires se entregavam ébrios ao holocausto, com uma fé extraordinária, movidos pelo verdadeiro sentido do que é dar o testemunho. Não esse testemunho que fica na boca de todo mundo, que hoje tudo virou testemunho, mas o verdadeiro testemunho é quando a dor chega para nós e nós mostramos através dessa dor valores espirituais já adquiridos para que os outros aprendam através da nossa experiência. Esse é o verdadeiro testemunho. Porque vivenciar dor, a gente aprende. Mas quando a gente demonstra através da dor o que nós já adquirimos, as nossas aquisições, aí é a dor que ensina. Então tem a dor que nós aprendemos e tem a dor que ensina, que é aquela que nós vamos vivenciar para mostrar valores espirituais adquiridos e que isso envolva os demais. Paulo também fala disso, né? E aqui eu não sou o nosso querido Johnny Xavier, nosso querido poeta do Boa Nova, né, que adora poesia, mas eu vou me arriscar a falar um pouquinho da epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala que ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, e se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e um símbolo que retira. É só barulho. Eu seria só isso. Eu seria só anúncio. Eu seria só falácia, só retórica. Ainda quando tivessem o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios
e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, mas se eu não tiver amor, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, e se não tivesse amor, tudo isso de nada me serviria. O amor é paciente, é brando, é benfazejo. O amor não é injubiloso, não é temerário, nem precipitado. Não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, mas se rejubila com a justiça. Mas se rejubila com a verdade. Tudo não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, permanecem. Mas dentre elas, o mais excelente, a excelência, é o amor. Então, nós temos do Evangelho, Lázaro falando, e nós temos de Paulo nos lembrando que se não tiver amor, nada na nossa vida tem sentido. Então, quando estamos voltados para os nossos lares, ou seja, dentro dos nossos lares, nós somos convocados pela pandemia, pelo Covid-19, a vivenciar o amor dentro das nossas casas e fora das nossas casas, quando tivermos que sair à rua. Porque quando sairmos fora da nossa casa, e quando nós não usarmos máscara, quando nós não cuidarmos de distanciamento, quando nós não respeitarmos as regras, nós não estaremos praticando a lei de amor. Estaremos fazendo com que esse aliado nosso, de muitas e muitas encarnações, chamado egoísmo e orgulho, predomine nas nossas ações. Então nós precisamos vivenciar esse amor dentro das nossas casas, porque é o período que nós mais estamos vivenciando agora do nosso tempo, e também fora da nossa casa, pensando no outro, pensando no bem comum, no coletivo. Então, este amor que nós queremos vivenciar nas nossas casas e fora das nossas casas, dentro de cada um de nós, os gregos, né, davam expansões a esse amor. Então, eles falavam, né, e davam nomes diferentes, categorizando em 3 níveis de expansão deste sentimento, que deve ser o da excelência. O primeiro amor que os gregos falavam era o amor eros, que significa o desejo, né? O amor erótico, né? O amor vinculado ao corpo físico, né? Ao desejo, ao toque, ao estar junto, né? E esse nome masculino na mitologia grega, através do filho de Afrodite, Ares, que andava armado com flechas, causavam paixão a quem fosse acertado por elas. A versão romana desse deus se chama Cupido, né? Que é aquele menino do cabelinho loiro com as flechinhas na mão, né? Então é o amor carnal, né? Mas é um amor que beneficia somente a si mesmo. Busca compensar as suas deficiências através da busca do amor erotizado. Então, tudo que lhe falta, ele busca no erotismo. Busca no desejo do corpo físico, né? Procurando suprir as suas deficiências de todas as ordens. Mas é o primeiro grau de expansão citado pelos gregos, né? Que é a primeira gradação. Então, é um amor de dimensão corporal, né? Mas, porém, necessária. E não pode ser tratado de forma pejorativa, porque ele é essencial para a criação, para a perpetuação, para o desenvolvimento de espíritos que precisam estar na carne, para que na carne cumpram o determinismo divino, que é o desenvolvimento
e que é o crescimento, e que é a perfeição. Então, é uma dimensão corporal, mas é um amor ainda egótico, né? Que ele pode enganar, pode fazer a outra pessoa um objeto e pode também vivenciar processos de violência. Então, quando esse amor eros, ele predomina, somente fica nessa base em que o ser humano para nesse amor e vivencia somente cristalizado nesse sentimento, ele age somente pelo seu egoísmo, né? Utilizando pessoas, ferindo pessoas e deixando muitas vezes um rastro de dor para trás, porque vai trocando as pessoas de acordo com as suas necessidades, de forma egótica. Esse amor é eros. E lá no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele fala, né, de alguns tipos de casamentos. E entre eles, ou seja, o primeiro casamento que ele coloca lá na base, são os casamentos, as uniões acidentais, né? Que são pessoas que se defrontam, elas se veem, se conhecem, se aproximam, né? Por objetos nos mais variáveis de cunho egótico, né? E construi esse relacionamento, né? Aonde não tem laços, muitas vezes, de simpatia, né? Somente o sensualismo, somente a erotização. Então, são simples almas, ele fala que são simples almas que se encontram na confluência do caminho e que, perante as leis humanas, unem apenas os corpos. E são uniões que elas tendem a durar pouco. Porque se o objetivo era a beleza do outro, era o corpo do outro, era o prazer do outro, a partir do momento que tu conquista isso e que vive essa sensação, a hora que passa essa sensação, a hora que passa essa conquista, acaba o interesse que aproximou, que era o corpo, aquela beleza, acaba o relacionamento. Então, desfazendo os interesses, desfaz a união. Então, no amor eros, a possibilidade das uniões acidentais são inúmeras. E depois, os gregos falam do amor philos, né? A filia, que significa amizade, o amor fraterno. Aí vai para um outro nível. É um nível de fraternidade. Para que haja fraternidade, Emmanuel fala para nós que as bases da verdadeira fraternidade é boa vontade para com o outro e cooperação para com o outro. Então tem que haver aí respeito. Então esse amor philos, né, é um amor fraterno, é um amor que já tem amizade, que já há respeito, né? Já podemos ver o outro como igual, né? Já há uma ambiência de convívio mais ajustada e que é a maioria absoluta das relações, das uniões de hoje. Então ele é menos instinto, né? Ele é menos biológico, né? E extremamente necessário para que possamos chegar nesse amor preconizado pelo Evangelho, preconizado por Paulo, este amor divino, o amor puro, o amor ágape, né? Então, ele nasce de algo em comum entre as pessoas. São pessoas que se conhecem através das suas profissões, se conhecem no emprego, né? Tem algo em comum, né? Dali já nasce uma amizade, um interesse. Muitas vezes passo pelo processo da atração física, mas tem algo a mais, tem um objetivo em comum, querem construir junto algo. E às vezes esse algo pode ser também o mesmo interesse religioso, né? No meu caso, com a Lucy, os dois somos espíritas, somos um casal espírita. E isso é uma das coisas que marca muito a nossa relação, porque nós temos um objetivo em comum. Isso nos aproxima mais ainda, nos dá uma condição de vencermos as nossas adversidades, as diferenças, buscando um acerto final, um objetivo em comum. E aí nasce, né, um sentimento, um objetivo
maior. Outros, né, têm em comum os estudos, você conhece uma universidade, uma escola, né, na profissão, né, às vezes no ambiente de esporte, enfim, várias maneiras, né, de acharem, de encontrarem objetivos em comum. Muitas pessoas dizem que os opostos que se atraem. E eu discordo, né? Quem se atrai são os iguais. Né? Nós temos que gostar, né? Temos que ter algo em comum. O fato de eu gostar de dançar e a Lucy gostar de dançar não quer dizer que nós temos que gostar do mesmo ritmo. Mas temos que gostar de dançar, porque senão vai ter problema. Um gosta de dançar e o outro não. Nós temos que nos atrair pelos mesmos gostos. Não quer dizer que sejam as mesmas coisas, né? Os mesmos ritmos. Então, é intimidade, né? E ali, neste encontro, nesse objetivo em comum, nasce o verdadeiro casamento, aquele que perdura mais e que já está além do interesse. Às vezes, pode até ter algum tipo de interesse, mas com o convívio as pessoas vão se conhecendo melhor e percebe que aquele interesse, né, ele fica em segundo plano e começa a gostar da pessoa de uma forma tão profunda que se o interesse era financeiro ou material, isso fica em segundo plano, né, e são uniões que tendem a dar certo. E aí nós vemos, né, segundo Martins Peralva, os casamentos provacionais, né, que são o reencontro de almas com reajustes necessários à evolução de ambos, são os mais frequentes, né, onde os conflitos morais se transformam, né, muitas vezes em acertos, né, ou necessidade de encontrarem o perdão, o caminho junto, né. Então, nós temos no Filos, no Amor Filos, esse tipo de casamento de união. E também tem as uniões, os casamentos sacrificiais, né, que são almas que têm virtudes, né, sentimentos opostos, né, mas uma das partes, né, é esclarecida, é iluminada e se propõe a ajudar o que se atrasou. E aí faz, muitas vezes, numa relação, um sacrifício maior. Aumenta a sua dosagem de paciência, aumenta a sua dosagem de tolerância, para que aquela união seja duradoura. Né? Então, o recuo disso seria uma deserção, né, ao compromisso assumido. Mas eu volto a dizer, é um dos tipos. Né? E também ele coloca nessa condição, Martins Peralva, uma outra união que nós vinculamos ao Filos, né, que são as uniões afins, que é o reencontro de corações amigos, né, para consolidar afetos já de outra vida. Então, são casamentos denominados, né, em sentido mais superior, aonde se reúne almas que já são estabelecidas, né, que já se gostam, que já se conhecem, né, e que querem, através do matrimônio, consolidar velhos laços de afeição. E existe também, na colocação de Martins Peralva, as uniões transcendentes, né, que são almas engrandecidas do bem e que se buscam para realizações imortais. Tanto que muitos raros casamentos, ao ponto de conseguirmos lembrar poucos casos, poucos exemplos. E aqui a gente quer citar o exemplo, né, dentro da doutrina espírita, né, de Kardec, né, e Amélie Boudet, né, minha doce Gabi, como ele dizia, que é uma das coisas mais incríveis que eu gostei no filme de Kardec. O que foi mostrado ali a gente já conhecia pela doutrina, pelos nossos estudos, né, mas o que mais me impressionou no filme foi a felicidade de ver a participação efetiva da Amélie Boudet. Uma participação, eu diria, estratégica, para que tivéssemos hoje nas nossas mãos o Consolador. E quando tivemos, eu e Lucy, no Père Lachaise, lá em Paris, no cemitério, onde está o Dolmen, né, eu me emocionei muito em perceber que tiveram a delicadeza, né, a amorosidade de colocar os despojos dela junto
no túmulo de Kardec. Então, na frente a gente vê no dolmen a imagem de Kardec e na parte lateral, né, esculpido ali a lápide de Amélie Boudet. Então, são almas que vieram com um propósito maior. E aí eles já estão saindo de uma filia, com certeza, e ingressando na expansão de um amor ágape, que é um amor de renúncia total, né? Pensando já na humanidade, que o objetivo dessa união atinja a humanidade. E lá, no livro Consolador, na questão 188, nós vemos Emmanuel nos dando uma receita para que possamos perceber, em época de confinamento, que a pandemia nos promove através do convívio dentro dos nossos lares, né? Como que nós devemos proceder para bem cumprir os deveres assumidos por nós, né, pelos cônjuges, né, dentro do nosso relacionamento. E aí Emmanuel fala que o matrimônio ele é uma prova difícil, porque requer renúncias, requer uma série de processos de abnegação, né, para que haja um interesse não egótico, não individual, não personalista, mas em comum, de equilíbrio, né? E aí ele diz que os cônjuges, né, desvelados, ou seja, tem que ter esforço para bem cumprir isso, né, devem observar o máximo de atenção. O máximo de atenção é perceber o outro, é notar o outro, notar as suas qualidades, mas também as suas necessidades. Todos nós somos luz e sombra. A sombra nós já conhecemos, mas a luz precisa ser intensificada. Quando nós conhecemos a doutrina espírita e que a luz se faz, a luz por si só já não nos torna perfeitos. Ela simplesmente nos mostra, quando a luz acontece, um monte de bagunça dentro de nós que tem que ser consertado. A luz por si só não nos exime do nosso passado, mas faz, perante a sombra, toda a diferença. Então, o máximo de atenção que pudermos dar para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para a mãe, seja qual for a composição do nosso lar, na casa em que estamos confinados, que estamos isolados, que estamos convivendo. E ele continua, também o respeito e carinho mútuo, que aqui já entra as bases da regra áurea, ou seja, eu tenho que fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. De forma alguma eu posso alterar esse processo. Então tem que ter muito respeito e carinho mútuo. O carinho mútuo é dar carinho e receber carinho. O dar carinho não significa que eu esteja pedindo carinho de volta. Mas, com certeza, havendo consciência, havendo equilíbrio, quando se faz algo de bom, se recebe de volta na mesma proporção. Né? Quando é uma relação sacrificial, uma parte somente dá, né, e recebe muito pouco. Mas quando há consciência, quando não há essa relação sacrificial, né, a troca acontece de forma mais constante. E aí ele termina falando, né, que sempre que haja um perigo ameaçando a felicidade doméstica, né, nós temos que estar atentados para sempre escolher as melhores defesas. E as melhores defesas que tem quando o lar se sente ameaçado é a prece e o diálogo. Conversar, mostrar as nossas fragilidades, mostrar as nossas imperfeições, mostrar que ainda não atingimos o que nós almejamos um dia. Somos imperfeitos, temos as diferenças, mas nós não estamos impossibilitados, nós não temos a inutilidade de reconhecer e procurar melhorar-se através da nossa consciência ampliada. Então esse amor filos
nos promove esse processo. E todos nós passamos, em vidas passadas, ou passaremos ainda, ou estamos passando, né, essa sequência de casamentos acidentais, probacionários, sacrificiais, até alcançarmos o futuro sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou de afinidade superior vai depender de quanto de evangelho que existe em cada um de nós. Então, enquanto nós não atingirmos essa situação ou esse estágio, o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu evangelho, ou seja, pela sua vida, pelos seus feitos, pelas suas falas, pelas suas demonstrações de amor incondicional, né, vai enchendo, né, a nossa casa mental e os nossos sentimentos melhores de paz para que a gente possa atingir esse objetivo. Então, chegamos agora no terceiro nível de amor, né, na expansão maior desse amor, né, dita pelos gregos, né, que é o amor ágape, né, que é este amor que Deus tem por nós. O amor mais puro que nós podemos ver. É o tipo de amor que nós, né, temos que ter pelo nosso próximo, obedecendo a regra áurea, né, que Jesus estabeleceu para nós. Fazer ao próximo tudo o que eu gostaria que me fosse feito. Então, esse amor ágape é um amor que é doação. Então, eu já não penso mais em mim. Eu não penso só nos meus, eu já penso no todo, na humanidade, né? É doação, é esquecimento completo de si, né? É incondicional. E ele precisa ser desenvolvido nas nossas relações familiares. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa encontrar a base, né, nas relações conjugais, nas relações com os nossos filhos. Porque os nossos filhos são espíritos que estão regressando aos nossos braços, às vezes como adversários passados, revestidos da candura da criança, mas almas experientes, endividadas, cheias de processos, e que nós precisamos estar atentos. Os pais precisam estar perspicazes, porque não estão lidando com inocência, estão lidando com almas experientes. E à medida que a criança vai demonstrando o para que veio, é necessário a dosagem de atenção proporcional à necessidade daquela criança. Nós não podemos criar os filhos de forma igualitária. Temos que dar a cada um de acordo com o que precisa. Tem uns que precisam de mais exigência e tem uns que precisam de menos exigência. O amor é o mesmo. Mas para os que nos exigem mais são aqueles que nós devemos ter mais firmeza, mais brandura e também muito diálogo. Então ele precisa ser desenvolvido nesse ambiente que nós nos encontramos hoje. Então a pandemia serve para isso, para nós desenvolver, perceber o amor filos e também para que a gente encontre a base do amor ágape, né? Manifestando isso neste convívio. E a ausência desse amor é a causa da maioria dos traumas. Qual é o contrário de amor? Desamor. O desamor, ele é fruto do quê? Do egoísmo. E o egoísmo é ódio. Egoísmo é maldade. É o mal vigorando. É um instinto ainda muito forte. Aonde eu não penso no outro, eu penso só em mim. Então muitos traduzem a ágape como caridade, né? E a caridade está realmente vinculada a esse sentimento puro, né? Mas é também na caridade que nós podemos desenvolver, né, a excelência desse amor, né? Porque vai além só da caridade, envolve carinho, envolve misericórdia, compaixão, né? Exige não só doar, colocar o que temos
à disposição, mas exige de nós todos aqueles sentimentos, todas aquelas virtudes que ainda nos faltam. Então, o amor a que Paulo se refere no texto que lemos lá no início é justamente esse amor ágape. É a essência do cristianismo. E é por isso que Paulo deu tanta importância a ele. E é por isso que Lázaro vem e nos lembra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o amor ágape é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo a minha esposa e mais do que eu amo os meus filhos. E a Célia me ensinou isso. Ela contando que, conversando com o Chico, né, sentindo a dor da perda do primeiro filhinho de 3 anos, né, o Chico consolando ela, em silêncio e chorando com ela. Aí lá pelas tantas, né, ela encostada nele, né, e o Chico disse assim: minha filha, tu já pensou nas mãezinhas que estão vivenciando a mesma dor que tu e que não conhecem o Evangelho? Porque a tua dor, né, é a dor saudade, é a dor da perda momentânea, clareada pelos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Mas é aquelas mãezinhas que não conhecem o Evangelho. Essa dor é uma dor revolta. É uma dor que muitas vezes rompe a relação com o Criador. Porque não há compreensão. Porque não há certeza do reencontro. Então eu tenho que amar a Deus mais do que os meus filhos, porque se nós tivermos que vivenciar essa experiência dolorosa de ter que devolver um filho antes do tempo, nós vamos entregar para quem esse filho? Nós vamos entregar para o verdadeiro Pai, para o amor ágape, para aquele que pode realmente e que realmente cuida de cada um de nós, que é o Pai amoroso, ao qual um dia nós voltaremos para os braços dele, mas através, e como condição única, de já vivenciarmos esse amor excelência, esse amor ágape. E para chegar lá, nós teremos que passar pela caridade. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né, nós podemos compreender, né, a verdadeira da caridade, que é benevolência para com todos. Com os outros eu tenho que ser benevolente. Esposa, com os filhos, com os amigos, no ambiente de trabalho, na rua, né, nos cuidados que eu tenho que ter quando sair agora, porque estamos vivendo outros protocolos, né, eu tenho que usar para os outros toda a minha indulgência possível. Mas, para mim, todos os rigores para que a lei aconteça em mim. Para que a transformação aconteça em mim. Então, a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos outros, eu tenho que ser indulgente, né? E perdão das ofensas. É o famoso BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Então, para que eu pratique a caridade, eu preciso dessas 3 virtudes em mim. E nós podemos fazer isso dentro da nossa casa. Agora nós temos tempo de sobra. Antes, a nossa permanência em casa era de poucas horas de convívio com os filhos, com a esposa. Hoje, praticamente, nós convivemos 24 horas, né? Aqueles que já cumpriram, estão cumprindo e que devem cumprir mais um pouco ainda, enquanto nós não tivermos a cura, algum medicamento, alguma vacina que realmente surta efeito, nós devemos ficar o máximo possível isolados, né, para que o outro também receba o mesmo benefício que eu recebo. Então, este é um dos caminhos, né, que é a caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Paulo, né, Paulo apóstolo. E ele diz assim: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu.
Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Ele está nos falando que esse lema, que esse ponto central da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, né, vai trazer para nós, quando nós instituirmos na nossa vivência, nas nossas condições, e é no lar, que é a nossa principal escola, é a nossa melhor e maior oficina, nós viveremos em paz quando aplicarmos a caridade como nós entendemos: benevolência, indulgência e perdão. A benevolência requer de mim fazer, inclusive, sacrifícios materiais, ou seja, colocar tudo que eu tenho à disposição do outro. E aí ele continua: e no céu, porque os que houverem praticado acharão a graça diante do Senhor, ou seja, é o amor ágape. Estaremos de volta nos braços do Pai. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então nós temos que atravessar esse deserto interior. Essa aridez que muitas vezes, né, é o campo que não é fértil ainda, que é árido. É um deserto, tem aridez, tem necessidades. Mas nós precisamos atravessar esse deserto, esse intervalo entre chegar na caridade, né, encaminhando para a terra da promissão. O resultado vai ser bom. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. E aí Paulo conclui dizendo assim: meu amigo, agradeça a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos. Ou seja, católicos serão salvos, muçulmanos serão salvos, ateus serão salvos, evangélicos serão, todos os credos. Né? Porque a condição ela é interior. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, ou seja, vamos torcer para que a gente consiga mostrar em nós as virtudes já conquistadas, porque nos observando é que os nossos irmãos serão induzidos a reconhecer os verdadeiros espíritos, os verdadeiros cristãos, que são uma só coisa. Dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Assinado Paulo, o apóstolo. Paris, 1860. Então, estes são os níveis de amor que Jesus também ensinou na parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei lhe pergunta de forma a desafiar Jesus, a testá-lo, sem saber que estava diante do governador espiritual do orbe, de um espírito crístico. Ele pergunta o que era preciso para ser salvo. E aí Jesus diz para ele, responde para ele dizendo: o que está escrito na lei? E como tu lê a lei? Porque uma coisa é o que eu leio, outra coisa é o que eu compreendo, né? E por ser doutor da lei, ele diz, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, né? E ame o próximo como a si mesmo. E Jesus, então, faça isso e viverá. Mas o doutor da lei, audacioso, pergunta: mas quem é o meu próximo? Esperando que Jesus apontasse, né? Numa situação cômoda, né? Eu estou aqui bem, né? E quem é o meu próximo? Quem é alguém que está abaixo de mim, que me coloca numa situação, né, de soberba? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né, do homem caído, do homem que estava ali, quase morto, nu,
né? Passa o levita, passa o sacerdote, não o atende, porque se tivesse morto, se tocasse, poderia, na cultura deles, o impuro contaminar o puro, e na verdade Jesus veio mostrar o contrário, que é o puro que contamina o impuro, né? Nos tirando essa visão, né, de vitimar-se, né, ou do mal predominar, ao contrário, né, o bem é que tem que sobrepor-se, que impor-se, né? E aí, por último, vai o samaritano, né? Que toma a decisão de atender o homem. Então ele desce do cavalo, se aproxima, vê aquilo, se enche de compaixão, né? E demonstra ali grandes virtudes, que ele vai lá, ele enfaixa as feridas, derrama óleo, vinho, bota o homem no cavalo, leva para a hospedaria, cuida mais um pouco dele, né? E ainda no dia seguinte deixa dinheiro, e se precisar mais dinheiro, coloca. Ali Jesus também está nos ensinando, né, 3 níveis de amor. O nível do coração, o nível da alma e o nível do entendimento e poder. Coração, na cultura hebraica, significava inteligência vinculada a sentimento. Mas quando o nosso sentimento ele é básico, ele é um amor ainda que pensa só em mim, né? Neste ponto, o samaritano, ele pensa no próximo. Ele percebe que ali já havia compaixão. Então, o amor filos, né, vem com toda a força na condição de atendimento. Ele percebe e também coloca ali ações práticas, né, porque amar de toda a alma, né, é alma para os judeus, para a cultura hebraica, era a mesma coisa que para nós é o espírito encarnado. A alma é ação, não é paralisia, não é estagnação. Para que haja vida, tem que ter movimento, tem que ter movimentação, tem que ter ações práticas. E ele vai ali e faz todo aquele cuidado com o homem caído. E aí Jesus coloca um outro nível de amor, né, que é de todo o poder e de todo o entendimento. Ou seja, é colocar tudo que se tem à disposição do outro. E o bom samaritano fez. Porque ele tira o valor, deixa lá e diz, olha, e se precisar mais ainda na volta, eu restituo. Então, esses 3 níveis nós também temos que trazer para dentro dos nossos lares. Olhar para a esposa e aplicar o nível 1 do bom samaritano, de todo o coração, ser inteligente, né? Manifestar, como diz Emmanuel lá no Consolador, né? Manifestar os meus sentimentos através da fala. Meu bem, eu te amo. Tu me desculpa, né? Quero melhorar. Demonstrar, falar. Mas precisamos também do nível 2, que é da alma, a ação da alma, que é demonstrar com ações práticas. Então, além de eu dizer que amo, ou além de perdoar e ser perdoado, eu vou fazer acontecer coisas, né, através do afeto, do carinho mútuo, como fala Emmanuel, com ações práticas, dar um presente, levar para passear, para jantar, não esquecer datas importantes, né? Eu adoro perguntar para os meus amigos casados, né, qual é o dia do casamento, qual é o dia do noivado, né, para ativar ali a lembrança dessas datas que têm que ser lembradas, que é demonstrar o quanto que ama. Mas coloca também, para encerrar, o amor ágape, que é de todo o poder e de todo o entendimento. Então é o amor mais puro que eu posso dar, que é colocar tudo que eu tenho à disposição. Então, se a minha esposa adoecer, eu vou cuidar dela. Se o meu pai adoecer, se a minha mãe adoecer, eu vou estar comprometido. Eu vou estar atento. Vou doar o meu tempo. Vou doar, colocar à disposição o meu tempo, os recursos materiais, financeiros disponíveis para que tenha um bom atendimento, se for caso de saúde. Colocar tudo que eu tenho, o tempo, a atenção, carinho, à disposição do outro. Então, não basta dizer que ama, não basta dar presente. Na hora da dificuldade, tem que demonstrar isso de forma ágape, de forma pura. Então, nessa pandemia, queridos irmãos, Jesus quer de nós que a gente ame.
e ame muito. O máximo que nós pudermos. O máximo que nós pudermos ir. Com todo o esforço, para que a gente possa renunciar essa gravitação em torno de nós mesmos, dos nossos interesses. Que possamos avançar do eros, do interesse físico, para o sentimento mais fraterno e chegando, quem sabe, num amor mais puro que puder. Porque o amor de mãe é comparado com uma base entre filhos e ágape. Porque a mãe, quando ama o seu filho, e coloca a mãe por ser um sentimento mais próximo da divindade, segundo os espíritos, mas a mãe, ela ama com aquele amor somente o seu filho. Quando ela amar os filhos dos outros da mesma forma, aí sim será o amor ágape. Então nós estamos dentro de uma expansão. E dentro dos nossos lares, nós estamos sendo convidados a expandir cada vez mais este sentimento que já existe dentro de nós. Porque nós fomos criados por Deus para amar. Estamos aprendendo a amar. O nosso amor ainda é um amor regular, bom. Mas precisamos amar mais. Amar de forma excelente. E aí, um dia, que vai depender de cada um de nós, nós voltaremos para o mesmo amor, que é o amor de Deus, que nos aguarda e que nos atrai para Ele, através da sua presença nas nossas vidas. E é o que eu desejo, encerrando, que esse amor de Deus, que esse amor de Jesus, que esse amor ágape deles para conosco, entre nos lares de cada um de vocês, cada um de nós, para nos abençoar e para nos mostrar o quanto que devemos ser mais amorosos, mais fraternos, mais companheiros e mais irmãos. Que Jesus abençoe a todos os lares, a todas as famílias que de uma forma ou outra sofrem as dores da pandemia, os resultados das perdas. Que Jesus possa abençoar esses milhares e milhares de familiares envolvidos nessa dor, nesse flagelo, que não nos imuniza a ninguém. Muita paz, muito amor no coração de todos. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Nós que agradecemos, né, pela belas palavras e por trazer essa mensagem a cada um dos lares. Né? Agradecemos a todos os que acompanharam a live. Em nome de todos também, pelo que eu estou vendo aqui no chat, agradeço, né, em nome de todos, a essa mensagem maravilhosa que tu trouxeste, né, mensagem que é do Cristo, que é justamente para que nós possamos praticar isso cada vez mais dentro dos nossos lares. Para que nós possamos encerrar, eu vou exigir um pouquinho mais de ti, eu vou pedir para te fazer a prece final, então, para a gente encerrar então o nosso trabalho de hoje, tá bom? Ainda com os corações entrelaçados nessa noite, aonde tu, mestre, se faz presente, porque buscamos a tua presença para nos envolver, fazer com que nossas imperfeições sejam transubstanciadas em virtudes, para que os nossos defeitos, para que ainda nossas deficiências sejam transformadas no bem que almejamos. Obrigado, Jesus, pela saúde. Obrigado, Jesus, por nos guiar através dessa abençoada doutrina que nos mostra o rumo, alinhando os nossos corações no mesmo sentido, numa mesma busca, para que aprendendo e nos tornando aprendizes desse amor, possamos encontrá-lo sempre próximo a cada um de nós.
que todos os lares sejam abençoados, que Jesus sente a sala de cada lar, que cada família possa fazer o culto, o evangelho no lar, reunindo-se para receber Jesus e dessa forma usufruir dos seus ensinamentos, para melhorar suas relações, para melhorar a violência que ainda vigora através do nível. Bem, acho que ficou um pouquinho ruim a internet lá, mas nós agradecemos por essa noite, agradecemos a Jesus e a Deus, e que abençoe a todos vocês. Que assim seja, meus amigos.